Terminou? Finalizou ontem, Foi? professora. E os Ontem alunos apresentaram bem? Isso, foi a apresentação. Só teve um grupo que não apresentou por faltosos, né? Eram 7 pessoas que Ah, realmente não estavam presentes, que era sobre assistência médica e odontológica da UFC, mas os demais programas da UFC foram bem apresentados, teve boas ai, que discussões, foi bom. muito bom. Que bom. Que bom. O Daniel levantou a mão. Pode falar, Daniel. Professor, ainda não está dentro da aula de hoje, mas sobre o que a gente estava falando, né? Pode perguntar. Eu ia deixar como sugestão para que possa trazer para a próxima reunião do Conselho de Professores, de repente, quem sabe, possibilidades de aulas híbridas, tipo, algumas semanas presenciais, outras semanas online. Porque... Isso, vai ser isso para o segundo semestre. A proposta é essa. Bacana, porque tem pontos prós e tem pontos contra, né, o online. Então, não são só pontos negativos e também não são só pontos positivos, né? Eu acho que ambos os formatos têm seus ganhos e têm tem também seus desafios, né? Isso. Era isso daí. Obrigado. A gente vai decidir isso amanhã. Infelizmente, o conselho do IEFES ainda está sem a participação estudantil, porque não teve, né, nova chapa do CA, não teve essa organização por parte dos estudantes aí, essa representação legal no conselho ainda não foi possível, desde que a gente assumiu, tá? Bom, Solano ia falar? Ia perguntar? Era só para saber que o Fidel passou para o Estado, foi? O Fidel ele já tinha passado, o governador é que só chamou agora. Eu sei, ele tem um prazo para... Isso. Meu irmão também foi chamado agora. E o teu irmão, ele passou para quê? História. Ah, tá. Ele é mestrando em História. O que é, Pedro, que tu tá perguntando, eu não entendi aí no chat. Professor, foi porque o Pacioli veio perguntar a mim até que dia eram as aulas dos meninos. Que meninos? De hoje, dos meninos aqui. Até o final do semestre, até o dia 3 de setembro. Beleza, até o dia 2. Certo. Tá bom, então. Mas ele já sabia, porque eu já tinha informado isso aqui. Eu já tinha informado antes, tanto que está no SIGA também. Eu coloquei uma agenda nova hoje. Hoje eu coloquei uma agenda que eu vou já apresentar, né? Mas eu vou antes só recapitular, né? A gente vai iniciar a semana 9. A gente vai entrar agora numa nova temática, né? A gente terminou, ou deveria ter terminado semana passada, a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou tirar algumas dúvidas nessa aula de hoje, né? Todo o material foi postado, eu postei, além do vídeo, que foi a aula da noite, que era a mesma aula que eu iria dar à tarde. Eu pedi para que vocês assistissem essa aula lá, e eu vou tirar as dúvidas, né, dessa aula, e sobre a BNCC, e a partir da semana 10 em diante, nós vamos tratar de forma mais específica sobre os princípios para a elaboração do currículo, a constituição efetivamente de um currículo, porque é isso que vai dar suporte para que vocês façam o último trabalho. A gente só tem mais 2 trabalhos daqui para o final da disciplina, porque o trabalho sobre a análise do currículo, referencial curricular de Fortaleza, que é o trabalho maior, né, da disciplina, a gente vai precisar de um tempo maior para analisar, para estudar, tá? Então, eu vou explicar esse trabalho somente na próxima aula, tá bom? Mas eu já vou disponibilizar, e aí vocês vão já começar a se socializar, ler o instrumental, e daí, quando for na aula da semana 12, a gente vai tirar todas as dúvidas, porque vocês vão ter até o dia 20 de agosto, eu acho que eu coloquei para entregar, tá bom? Primeiro eu vou logo apresentar a agenda, tá, dessa nossa aula, dessas nossas 3 próximas semanas, e aí em seguida eu retomo a temática da aula passada. Setembro é férias, isso, Rayane, a partir do dia 3 até o dia 26 de setembro. Do dia 3 ao dia 26.
Deixa eu só tentar aqui. Pronto, compartilhar aqui a minha tela. Vocês já estão vendo aí a agenda? Ainda não, professor. Sim. 3, 2, 1, agora sim. Deixa eu tentar ver, tentar entrar aqui pela... Professora Ellen perguntou no chat se a senhora recebeu e-mail. Eu não conferi... Não. Ai, tá coisando aqui. Pronto. Eu não conferi e-mail ainda hoje. Então, eu vou ainda olhar. Foi hoje? Eu recebi do Matheus Lessa, recebi da Raquel, da Ela Fernanda disse que foi Raquel. semana passada, professora. Ixi, então eu tenho que olhar na caixa de spam. Tem alguns que Professora, eu não... esse e-mail que a Ellen está perguntando e que a senhora está falando é sobre o trabalho do vídeo. Isso, é o que vocês compartilharam comigo. Pronto, é porque o meu grupo, eu, Ítalo Iori e Marcos Pacioli, a gente colocou no YouTube e mandou em forma de documento com link pelo CIGA. Como assim? Fiz um documento, expliquei... tá, mandou pelo... Isso, tá pelo bom, CIGA. tranquilo. Colei nesse documento o link do YouTube e referenciei lá e mandei pelo CIGA em forma de documento. Tá bom, perfeito. Eu vou olhar, Ellen, me cobra depois aí no grupo que eu te dou o retorno, tá? Então, a gente tem aí essa nova agenda. Essa agenda eu tentei colocar para mais dias, que é para a gente já ter uma ideia dos próximos textos. Então, é a agenda da semana 9, 10 e 11, que vai de hoje até o dia 28 de julho, tá? Então, nessa agenda, vocês têm aí ainda 2 tarefas para fazer, para entregar nessas próximas 3 semanas. O objetivo desse nosso próxima temática é conhecer e socializar-se com os aspectos ou princípios pedagógicos que devem ser privilegiados para a elaboração do currículo, né, e os principais elementos que compõem o currículo. A gente vai estudar efetivamente o que é que compõe o currículo, quais são os aspectos principais que devem ser privilegiados para a elaboração do currículo. Conhecer as propostas de sistematizações curriculares presentes na literatura. A gente até já conheceu 2, que é a proposta de blocos do PCN e a proposta de unidades temáticas da BNCC, que foram essas 2 que nós vimos até agora. Realizar atividade de análise de texto sobre os princípios curriculares. Na agenda de hoje estão postados 4 textos. Vocês não vão precisar ler todos, tá? Vai ter um quadro informando qual é o texto que você deve ler. Eu não sei se esse quadro já está, mas se não tiver, ele vai ser incluído. Compreender como elaborar uma proposta curricular. Socializar-se com a avaliação na educação física escolar, seus instrumentos, possibilidades, critérios de como avaliar, que é todo essa parte final da disciplina, né, está englobado aí, que é a parte que vai demandar mais tempo nosso, tá? Aqui são os textos que vocês vão ter que realizar a leitura. São 4 textos que estão propostos. O primeiro deles é um texto do Mauro Betti e do Luiz Roberto Zuliani. É um texto que trata sobre uma proposta de diretrizes pedagógicas. Esse texto, ele traz desde uma fundamentação sobre a importância da educação física na escola para os diferentes níveis de ensino e faz uma apresentação da proposta, tanto de metodologia, de princípios que devem ser levados em conta para elaborar o currículo e como deve ser, e apresenta uma possibilidade de avaliação. Tá? O segundo texto, ele é uma pesquisa que foi desenvolvida a partir da implementação de uma proposta de sistematização para o desenvolvimento da educação física no ensino médio, para as escolas do Paraná. Esse é um texto do Amaury Bassoli, né, em parceria aí com outros autores. O terceiro texto, o texto C, é também um texto do Mauro Betti, que é um texto que fala sobre o currículo de São Paulo.
ele traz uma análise entre a tradição e a renovação dos conteúdos na área da educação física. Então, é um texto, todos os textos, eles estão muito bons e direcionados para a temática que a gente vai trabalhar, que é sobre essa constituição do currículo. E o último texto é um texto bem recente, é a dimensão curricular da educação física escolar na América Latina. Ele vai trabalhar os diálogos possíveis entre o Brasil, a Colômbia e o Chile, ou seja, a gente vai ter uma ideia do panorama do que é trabalhado nesses 2 outros países, né, além do Brasil. Então, como é que se constitui? A gente vai ver nessa aula de hoje qual é a nossa perspectiva curricular envolvendo aí essa dimensão mais legal, desde a LDB até a BNCC. Então, vocês vão olhar o quadro com a distribuição. Oi. É que eu estou baixando aqui os textos e o A e o B estão repetidos. Vixe, eu vou olhar, então. Vou olhar. O B também tá, o do Marubete. Tá, eu vou olhar. Mas é porque... Será que eu estou errado? Eu vou olhar, então, eu faço a correção, tá, Rayane? O A e o B estão iguais. Tá bom. O A e o C está correto? Tu baixou tá. Os outros? E o D também, né? Perfeito. Então, esse texto D, ele trata, né, dessa dimensão, é o mais recente, é de 2020, tá? E ele está no livro Currículo e Prática Pedagógica da Educação Física Escolar na América Latina. É um texto bem interessante. E aí vocês vão baixar vão baixar o arquivo correspondente ao texto que vocês devem ler. Tá ligado o microfone, Rayane? E aí vocês vão participar do fórum. O fórum vai estar aberto até o dia 23. Esse fórum ainda não está aberto, eu vou abrir ele hoje. E ele fica até o dia 23. Ontem encerrou né, que eu só encerrei ele hoje de manhã, e aí, a partir de amanhã, vai estar aberto esse, que fica até o dia 23. Nesse fórum, vocês vão falar, vão tentar responder a essas questões que estão aí colocadas, né? O que a educação física ensina, que somente a educação física ensina? Quais os conhecimentos ou conteúdos que devem constituir o ensino da educação física na escola? Quais os objetivos que a disciplina de educação física deve desenvolver para a formação dos alunos? Quais aspectos ou princípios pedagógicos que devem ser privilegiados para elaborar esse currículo da educação física? E quais os principais elementos que devem compor o currículo e o que o professor precisa saber para elaborar o currículo? Então, vocês, primeiro, vão ler os textos. Os textos, eles vão dar exatamente uma ideia das perguntas que aqui estão colocadas, tá? Quem puder ler todos, maravilha. Quem não puder, ler pelo menos o seu correspondente. Então, lembrar do prazo, que vai se encerrar dia 23. Então, gente, tem bastante tempo, tá? Hoje é dia 7, vai ficar até o dia 23. Então, não deixa para postar no último dia, como tem gente que eu encerro o fórum, aí depois que está encerrado, vai postar. Tá? Então, é importante que vocês postem as informações no prazo. Aqui são as leituras indicadas, os textos A, B, C e D. A tarefa relacionada a esse texto são as questões propostas. Rayane, tu que está com o SIG aberto, já está a tabela com o texto, que cada um deve ler. Não, tá só a agenda e os textos. Pronto. Aí, gente, na hora que você vê o seu nome lá na planilha, logo abaixo vem as questões, tá? Vem as questões do texto A, do texto B, do texto C e do texto D. Vocês vão responder essas questões e enviar pelo SIGA, que vai estar um ícone da tarefa aberto. E aí, nas semanas 10 e 11, né, vocês vão apenas ler os slides que vão ser postados sobre a sistematização curricular e assistir o vídeo, é só um vídeo, e os slides sobre a sistematização curricular. Eu vou apresentar várias sistematizações de currículos que já foram desenvolvidos em alguns estados, né, antes
da BNCC, porque com a BNCC a gente passa a ter algo mais homogêneo no sentido de trabalhar com aquelas unidades temáticas, né, jogos e brincadeiras, esportes, ginástica, lutas, práticas corporais de aventura e dança. Aí, na semana 10 e 11 também, que na verdade não vai ser semana 10 e 11, já vai ser 12, porque como não teve semana passada, hoje é a semana 9 já, e a gente não vai trabalhar avaliação na 10 e 11, então vai ser na 11 e 12, tá? Vocês vão ler já na semana 11, mas a gente só vai trabalhar na 12. São 2 textos de avaliação, um é o da Soraya Darido e o outro é do Mauro Betti e do Gomes da Silva, né? Esses 2 textos vocês vão ler, e como tarefa para essa semana, aqui está errado, pronto, aqui, é a semana, que não era, é a tarefa 8, né? Porque a primeira tarefa dessa unidade eu já falei, que é a leitura de um dos textos e responder as questões. Com relação a essa tarefa 8, vocês vão escolher uma das duas. Ou vocês vão responder as questões de umas situações de ensino que vão estar postadas sobre a avaliação, ou vocês vão responder as questões do texto do Mauro Betti, as questões estão no próprio texto, vocês vão responder as questões desse texto. Você vai escolher uma ou outra tarefa, e o prazo é até o final do mês de julho, tá? Até o dia 26 de julho, tá? Então, tem as 2 opções, explicando a primeira opção, que é a leitura do texto do Mauro Betti e responder as questões, ou responder as questões da situação de ensino. Vocês vão entender quando tiver postado no SIGA. Professora, sobre a realização desses trabalhos serem feitos em grupo, em dupla, isso, todos podem ser feitos em dupla, individual, em dupla, ou em trio, ou em quartetos. Continua valendo a mesma. Um respeitando aquela ordem da lista, como a senhora já vem fazendo desde o início da disciplina. Perfeito. E outros vai ter algum trabalho disponível para grupo aberto, ou sempre vai estar seguindo a lista? Não. Esse segundo da avaliação é aberto. Perfeito. Esse segundo da avaliação, os 2 são abertos, tá? E no do texto, se você quer fazer em grupo, a única coisa que eu peço é para que, supondo que tem você e tem mais 2, e os 3 textos são diferentes, vocês só escolham um dos 3 para fazer. Para todo mundo ler o mesmo texto, entendeu? Porque tem que responder as mesmas questões. Então, vocês podem permutar sim, não tem problema. Tá bom? Ok. Não tem a obrigatoriedade. Você pode permutar, se você não quiser fazer individual. Porque eu não tenho como colocar o grupo com aquela sistemática que eu faço. Então, eu coloco lá o geralzão, depois vocês têm essa flexibilidade de encontrar um ou outro. Pronto, é porque geralmente, quando tem essa flexibilidade, a gente nunca sabe se pode realizar. Agora, com a senhora falando, já fica mais tranquilo para a gente realizar o trabalho. O importante é só vocês lerem o mesmo texto para o trio ou para o quarteto, e informar, professor, olha, a gente estava com esse texto, mas tendo em vista que a maioria do grupo está com o texto 2, todo mundo vai fazer, aliás, com o texto B, um exemplo, tá? Tá, Lucas? Mas pode sim. Se 2 do grupo estão com um texto, 2 estão com outro, escolhe um dos 2. Vocês ficam com essa opção para escolher. Gente, aqui é o trabalho final, eu vou só deixar para que vocês leiam, eu não vou explicar hoje, isso é só para que vocês possam ler, e eu só vou explicar ele na aula da semana 11, passando a semana que vem na outra. E aí, o que é que eu vou pedir? Na aula da semana que vem, ele já vai estar postado no SIGA, na agenda, eu vou abrir lá o olhozinho, e automaticamente ele já fica liberado para vocês. E aí vocês vão ler o instrumental e a gente vai tirar as dúvidas na aula, tá? Tirar todas as dúvidas do trabalho na aula da semana 11. Ok? Professora? Oi. Eu perguntei para o Pedro Paulo, mas ele não me deu uma confirmação precisa. Essa disciplina ficou acertado aqui até o final de julho ou até setembro mesmo? A disciplina vai até o final de setembro, ou até o dia 2 de setembro. Show.
certo? Mas a gente não vai ter aula até o dia 2 de setembro, tá? Praticamente a nossa última aula vai ser depois do dia 20, praticamente, eu acho que é dia 20. A última aula é só para eu realmente entregar as notas e fazer a avaliação da disciplina, né? Mas não vai ter aula na última, não, porque é muito ruim deixar tudo para a última aula. Então, eu estou antecipando para o dia 20 de agosto, já a entrega do trabalho final, e na semana seguinte eu já dou o retorno das notas. Então, praticamente a nossa última aula é dia 20. 20 de julho? Isso, dia 20, porque dia 28 eu já vou só entregar as notas, entregar a nota do trabalho final. Então, no caso, é 21, porque 21 é a quarta. Ah, pronto. Isso, 21. Não, porque aí vocês vão entregar até o dia... vocês entregam até o dia 20 de agosto. Isso, e aí a última aula mesmo é dia 21. E aí dia 28 é a entrega das notas. Isso, pronto, perfeito, isso mesmo. Ok? Então, vejam, se vocês começarem a organizar o grupo ou individual e já pegar o template do trabalho, já pegar o arquivo com o referencial curricular do Estado, a gente já vai tirando dúvida a cada aula, para não deixar tudo para o final, tá bom? Porque até dia 20 de agosto, ok? Então, que é o resumo das tarefas, eu fiz aí exatamente um resumo para vocês não esquecerem, a participação no fórum até o dia 23/7. Lembrem-se, esses são os nossos 2 últimos trabalhos, tá? Então, praticamente o mês de agosto vai ser só para vocês fazerem o trabalho. Se vocês entregarem esses trabalhos até antes, a gente já vai fechando nota, a gente já vai só deixando tudo para o trabalho final, tá? Trabalho final, para vocês não terem muito, mas ficarem um trabalho sobrepondo o outro. Então, a tarefa 7 é até o dia 19, que é o texto A, B, C ou D. Talvez, eu tenha que adiar por mais uma semana, porque como a gente perdeu a aula, essa agenda era da semana passada, eu praticamente alterei algumas datas, mas eu não alterei a data da tarefa 7, tá? E aí eu acho que ela ficou para a semana seguinte, que é dia 26, juntamente com a de avaliação. Tá? Então, eu só confirmo depois, quando eu postar ela, eu vou ver como é que ela está no Siga, e aí eu confirmo aqui também. Mas não tem problema, porque é só a questão da data aí, mas tem dizendo a data da tarefa 7, a data da tarefa 8, para o dia 26/7, ok? Pergunta? Só uma questão, o trabalho final é em grupo? Pode ser em grupo, pode ser em dupla, em trio, ou no máximo de 4. Tá. No máximo 4 integrantes, tá bom? O Pedro Paulo levantou a mão, professor. Diz, Pedro. Professor, é porque a Ellen perguntou aqui, assim, então temos essas 3 atividades e mais uma, que é a atividade final, é isso? Não, vocês têm essas 2, porque está contando com o fórum, né? O fórum, na verdade, ele tira um pouco, dependendo da participação, né, em sala, às vezes tem alunos que estão participando bastante aqui, pode até ser que a gente possa retirar o fórum se a gente conseguir fazer aulas mais discursivas, né? E aí, de tarefa mesmo, tem a 7 e a 8. O fórum você pode fazer em qualquer tempo depois da leitura do texto, tá? Tarefa, tem a tarefa 7 e 8, fora a participação do fórum. O fórum não conta como uma tarefa com prazo aí para o Siga, especificamente. É essa a dúvida? Pode falar, Ellen. Isso, ela falou que sim, professor. Pronto. Então, tem a tarefa 7 e 8, que é até do dia 26/7, e o trabalho final até 20 de agosto, ok? Só tem mais essas 2 tarefas. Aí aqui é só uma frasezinha para vocês, que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, né? E aí depois vocês leiam a frasezinha, e acho que uma questão que é muito importante também para a gente pensar em tempos tão difíceis como o que a gente está vivendo, é pensar que ensinar exige a convicção de que a mudança ela é possível,
né? Então, a gente está vendo aí que muitos de nossos professores tiveram que efetivamente se reinventar, né? A gente está, inclusive, eu fiquei pensando esses dias sobre a própria elaboração de agenda, e aí eu fiquei pensando sobre, até resumo, né, resumo de tarefa, de prazo, para fazer com que os alunos, eles estejam mais atentos, né, a isso. Então, a gente acaba tendo que realmente se reinventar e pensar que a agenda era coisa da educação infantil, né? Então, a gente está aí propondo e acaba se reinventando mesmo. Alguém levantou a mão? Pedro. Fui eu, professora. Pronto. Essa frase de Paulo Freire, só podia voltar lá, por gentileza? Posso. Essa frase de Só Paulo um minutinho. Freire. Pronto. Qual delas? Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Realmente, ela hoje em dia, ela nunca foi tão fato, né? Tão verdade. E é interessante que no começo, quando eu comecei a ler os livros dele, eu achava uma grande viagem, assim, para mim, né? Eu achava muito teórico, muito hipotético, mas eu vejo que na verdade, ele tinha uma visão muito além, muito à frente do tempo dele. E realmente ele tinha muita bagagem e a visão dele era muito para frente. Hoje eu vejo que muita coisa bate assim com a realidade. E muitos dizem até que ele tinha uma visão muito romântica, né, da educação, mas na verdade não era uma visão romântica ou utópica, né? Era uma visão muito pautada naquilo que ele vivia e o que ele acreditava. Então, essa questão de você escrever sobre as suas convicções, sobre aquilo que você acredita, isso depende muito do local onde você está, né, tendo a tua referência como ponto de escrita. E aí, para que o outro compreenda, ele precisa saber qual é a tua referência e de onde você parte. Então, ele tinha um posicionamento político muito forte. Então, todo o escrito dele é muito pautado nas experiências de vida, né? Então, assim como você coloca, eu realmente também penso muito nisso, de que ele escreveu, era um visionário para aquele momento, né? Porque muitas das questões que estão nos livros de Paulo Freire, elas são muito aplicáveis para o nosso momento, né? Para o nosso contexto atual. Né? Sim. Então, outro processo, só para complementar, é que ele falava, os professores, eles aprendem com os alunos, e os alunos ensinam os professores. E hoje foi desenvolvida uma metodologia de sala reversa, que é exatamente essa proposta, né? E no semestre passado eu fiz isso com a professora Venâncio e foi muito baseado nessa ideia, nessa premissa dele. Então, só para complementar isso. Isso, perfeito, muito bom, obrigada. E que bom que, assim, nós temos alunos que estão interessados também por essa leitura, né, por aprender com outros autores, que não somente os autores que escrevem sobre, especificamente, a educação física. Né? Então, isso é muito importante também, a gente ampliar as nossas possibilidades de compreensão e leituras diferentes sobre a educação, porque, no fundo, a gente vai estar trabalhando com a educação, com os processos de formação humana. Então, é muito importante que a gente se socialize com essas leituras. Tá? Bom, essa era a nossa semana 8 e 9. Eu vou recapitular o que a gente deveria, né? Vou recapitular e acrescentar o que a gente deveria ter apresentado na semana passada. Opa, peraí, tá errado. Não sei por que esse... Acho que vou ter que... Está indo como vídeo, ele não está apresentando como... Só um minutinho, gente. Tá aqui. Pronto, vai aparecer certo. Bom, aqui, gente, vocês estão vendo que nós vamos analisar alguns documentos que hoje vão subsidiar o professor na organização curricular da educação física. Então, é papel de todo professor conhecer
né, esses documentos que norteiam a elaboração do currículo. Porque quando a gente chega na escola, esse papel de elaboração do currículo, ele passa pelo professor, né? Cada professor, de acordo com a sua área, nós estamos inseridos na escola na área de linguagens e códigos, tá? E nessa área de linguagens, a gente está junto com a disciplina de língua portuguesa, língua inglesa ou espanhol, né, educação física e artes. E aí, o que é importante? O próprio documento nosso, que vai também nos ajudar a elaborar o currículo, que é o referencial, o documento curricular referencial, né, do Ceará, que é o documento que nós vamos analisar nessa disciplina, e é claro, eu vou apresentar também para vocês. Esse documento referencial, ele não está aqui, porque, de certo modo, isso vai depender de estado para estado, e a gente está falando de modo geral aqui do Brasil, tá? Mas a gente poderia acrescentar um outro balãozinho aqui para colocar o referencial curricular do Ceará. Então, quais são os documentos que nós precisamos entender e conhecer para elaborar um currículo? Primeiro é a LDB, que vocês estudam bastante a LDB na disciplina de organização. Qual é a disciplina? Estrutura e organização. Estrutura e política e gestão educacional. Isso, estrutura, política e gestão educacional, porque eram tantos nomes que tinha antigamente. Então, vocês vão ter que estudar bastante a LDB, compreender como é que a educação física se insere na LDB. A gente vê um pouco disso, vê um pouco essa temática na disciplina de educação física no ensino fundamental e médio. A gente estuda alguns aspectos legais da educação física, né? Então, é muito importante, para além dessa parte que se refere à educação física, na lei Diretriz e Base da Educação Nacional, é muito importante que a gente compreenda também as questões de carga horária, né, tendo em vista que a própria carga horária da educação física, ela pode sim ser ampliada, se isso tiver colocado no projeto político-pedagógico da escola. Então, não é obrigatório, não diz quantas horas, aulas semanais a educação física tem que ter. Fala da carga horária integral, mas isso é algo que, por exemplo, a gente conhecendo a lei, é possível dialogar na escola para até mesmo ampliar. Então, outro documento referencial para organizar o currículo são as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Essas diretrizes, elas são de 2013 e continuam valendo até agora, né? A LDB é de 96, teve algumas pequenas alterações em alguns parágrafos e artigos, mas também está valendo até agora. Nessas diretrizes curriculares nacionais, nós vamos encontrar toda a parte que vai fundamentar como é a elaboração do currículo para a educação básica, desde o ensino da educação infantil até o ensino médio. A gente tem a Lei 13.005, que é de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, né? Então, ele está complementando as diretrizes curriculares nacionais. O Plano Nacional de Educação, ele é mais amplo, porque ele também apresenta a própria dimensão da formação continuada dos professores, sobre a questão de estrutura, a questão organizacional, da gestão, dos tempos e espaços pedagógicos. Todos esses 3 documentos, aliás, os 4, né? Vocês deveriam ou devem estudar na disciplina de estrutura, política e gestão da educação, porque são esses documentos que vão nortear o funcionamento e a organização do sistema escolar. E aí, por último, é a Base Nacional Comum Curricular, que a gente viu aquilo que se refere mais especificamente à educação física. A gente estudou ali a concepção que está presente de educação física, quais são as unidades temáticas que hoje a BNCC propõe que sejam estudadas, quais são as competências que estão previstas, são 71 competências para toda a educação básica, para toda a educação, ensino fundamental, né, são 71 competências que devem ser aí organizadas e distribuídas ao longo dos 9 anos do ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. Aqui a gente tem a organização curricular, conceitos, limites e possibilidades, né, são as diretrizes curriculares da educação básica, ou seja, como é que está organizado
essas diretrizes curriculares. Acho que o que é importante a gente compreender desse documento, que vocês vão também, se quiser, estudar um pouco mais, mas também na disciplina lá de estrutura, política e gestão, é a concepção de currículo, né? Eu vou pedir aí para que alguém leia qual é a concepção de currículo que está aí. Quem que pode ler? Posso ler? Vai, Rayane, lê aí. O conceito. Conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e culturais. O currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do estudante. Currículo refere-se, portanto, à criação, recriação, contestação e transgressão. Ok. De acordo com as teorias do currículo que nós estudamos, qual teoria mais se aproxima dessa concepção de currículo? Currículo tradicional, crítico ou pós-crítico? Vejam que esse conceito, ele está presente na página 27 das diretrizes curriculares da educação básica, tá? O documento que é organizado aí pelo MEC. O que é que esse conceito, ele se aproxima de qual teoria? Crítica. Quem mais? A Rayane disse crítica, quem mais? A Ellen, pós-crítico. Quem mais? Mais alguém quer arriscar? Eu vou no pós, professora. Um pós-crítico. Foi o Pacioli? Isso. Perfeito. Exatamente, gente. A concepção, só o termo identidades sociais e construção da identidade do sujeito, o âmbito do currículo que fala da construção de identidades é o currículo pós-crítico. Então, a referência, a gente vai analisar que os documentos oficiais hoje, né, eles estão pautados numa concepção pós-crítica de currículo. E aí eu quero que vocês identifiquem isso também no próprio currículo, no próprio referencial do Ceará, que é o que a gente vai analisar, né? Então, vocês vão aí encontrar, a partir daqueles termos que nós estudamos no currículo crítico, que fala de ideologia, né, que fala de poder, que colocava, né, lá, a questão da transformação social, era associada a um currículo crítico. O currículo pós-crítico, ele traz as questões de gênero, identidade, raça, etnia, relações de poder. Então, esses termos, eles vão se associar para conceituar o que está se chamando aí de currículo. E aí, existem alguns âmbitos de referência para o currículo, que são postados, né, que estão colocados aí nas diretrizes. E aí, aquelas que se referem mais diretamente à educação física, né? Tem vários âmbitos de referência, eu peguei ainda alguns aí, que é o D, que é as atividades desportivas e corporais. Então, vejam que um dos âmbitos que deve referenciar o currículo são as atividades desportivas e corporais. Essas atividades desportivas e corporais apresentam, de certo modo, ainda um resquício, né, da grande relevância que o esporte tem na aula de educação física. Então, ele não conseguiu ainda desatrelar essa dimensão do esporte. Mas que bom que colocou também as atividades corporais. A produção artística, o campo da saúde, que tem outra relação muito forte com a educação física, as formas diversas de exercício e do exercício da cidadania, que isso deve ser implementado em todas as disciplinas, e aos movimentos sociais. A gente tem ainda as instituições produtoras do conhecimento científico, as universidades e os centros de pesquisa, o mundo do trabalho e o desenvolvimento tecnológico. Então, esses são os diferentes âmbitos que vão referenciar e que vão subsidiar aí, né, essas grandes temáticas que vão subsidiar o currículo. Aqui são algumas diretrizes também que devem ser observadas. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda algumas dessas diretrizes. Ou seja, todas as disciplinas, e aí incluindo a educação física, que é um componente curricular obrigatório, deve privilegiar pela difusão de valores fundamentais ao interesse social,
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, vejam, como possibilitar isso dentro da disciplina de educação física. Consideração às condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, orientação para o trabalho e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Aí volta de novo o que a gente falou anteriormente sobre a grande influência que o desporto tem, né, que as práticas esportivas têm para a formação do aluno na escola. E o como a educação física ela deve trabalhar em sintonia aí com essas diretrizes, né? Aqui é como está organizada a formação básica comum e a parte diversificada. Hoje a gente tem 2 grandes blocos, né? A formação básica comum e a parte diversificada. A NDB definiu princípios e objetivos curriculares para o ensino fundamental e médio. E aí ela traça aí a duração em anos, dias letivos e a carga horária mínimo, mas isso não está previsto para cada disciplina. Quem faz isso, quem tem esse papel é a própria escola, através do projeto político-pedagógico. Uma base nacional comum, que é a base que está previsto, né, na BNCC, e uma parte diversificada. Aqui são alguns componentes, né, que fazem parte dessa base comum, que é a língua portuguesa, a matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social, política, especialmente no Brasil, né, que inclui aí o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, que também se transformou em lei, a Lei 10.645, que trata da inclusão da história e da cultura afro-brasileira e indígena na educação. Inclusive, na educação física, isso está presente nas unidades temáticas em jogos e brincadeiras, danças e lutas, acho que são as 3 principais que devem ser inseridas essa temática. Na arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo a música, que também é obrigatório na escola, na educação física e no ensino religioso. Então, essa é a base comum aí, que todos os alunos têm direito e acesso. E aí, como é que está organizada a educação básica? Os currículos na escola, eles devem estar organizados por etapas. A gente tem o currículo da educação infantil, a gente tem o currículo do ensino fundamental, com duração de 9 anos, e organizado em 2 fases, né? Dos 5 anos, são 5 anos iniciais do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, dividido em 2 ciclos, primeiro ciclo, que vai 1º, 2º e 3º ano, o segundo ciclo, 3º e 4º, ou 4º e 5º, e aí o 3º ciclo, 6º e 7º, e 4º ciclo, 8º e 9º. Somente o 1º ciclo é que tem 3 anos, tá? Com duração aí de 3 anos. E o ensino médio, com duração de 3 anos. A educação infantil, ela engloba aí a criança que vai dos 3 até os 11 meses, a pré-escola com duração de 2 anos. A nossa inserção na educação infantil hoje, ela não é uma inserção obrigatória, que seja professor de educação física, né? Hoje, no nosso estado, está previsto que a gente tenha a nossa inserção a partir do ensino fundamental, de forma obrigatória, com o professor de educação física, e também no ensino médio. E aqui são as outras modalidades da educação básica, né? Assim, vejam que a inserção de vocês, ela não se dá só na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Vocês podem trabalhar com a educação especial, com a educação profissional e tecnológica, com as escolas profissionalizantes e as escolas de tempo integral, com a educação à distância, com a educação escolar quilombola, então tem algumas escolas quilombolas, indígenas, e escolas do campo, a gente tem aqui muitos interiores, né, escolas, tanto indígenas quanto escola do campo, e na educação de jovens e adultos, que está sendo mais difundida, e tem, inclusive, vários professores de educação física sendo lotados aí na educação de jovens e adultos no ensino noturno. Aqui é como está organizada a BNCC, né,
a partir de unidades temáticas que vocês viram. A gente, na aula passada, né, eu deixei o vídeo e eu coloquei que houve um avanço em relação ao trato dos conteúdos na BNCC. Hoje a gente tem aí 6 unidades temáticas, que vai desde brincadeiras e jogos, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura e dança. Em relação aos PCNs, o avanço se deu praticamente nas práticas corporais de aventura, né, e na separação aí do esporte pela sua nova classificação proposta, né, a partir da praxeologia motriz, né, do Pierre Parlebas, que foi aí um dos precursores que trabalhou com essa difusão e essa caracterização do esporte. Uma outra dimensão da BNCC é a concepção de educação física, que continua atrelada, né, a uma dimensão cultural, né, mas ela não está mais associada com a cultura corporal de movimento, como a gente tinha anteriormente, nos próprios parâmetros curriculares. Isso teve até uma certa relação com uma questão mais de aceitação mesmo do novo documento aí, que saindo um pouco dessa tradição, né, de que foi tão difundida, mas que ao mesmo tempo demorou tanto a se materializar na prática, que foi a cultura corporal de movimento. Então, hoje, a educação física é concebida como um componente curricular, que tematiza práticas corporais, nas suas diversas formas de codificação e significação social, e esses dois termos, eles estão muito presentes no documento, porque ele faz uma relação muito forte com o termo das linguagens, ou seja, a educação física é uma disciplina que trata de uma linguagem, que é a linguagem corporal. O movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura, ou seja, ela não se dissociou da cultura, e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal do corpo todo. Ou seja, ele está dizendo que é da cultura e que, portanto, não se resume apenas à esfera física, né, ou motora. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. Então, quando a BNCC ela traz essa relação das práticas corporais como textos culturais passíveis de leitura e produção, ela está aí afirmando a inserção da educação física na área de linguagens. Aqui são as habilidades e competências, é um outro âmbito novo da BNCC, que são as competências e habilidades. São 10 competências gerais para toda a educação básica. São 12 habilidades do primeiro e segundo ano, que é o primeiro ciclo, mais 15 habilidades do terceiro ao quinto ano. Eu troquei, viu, gente? Anteriormente eu disse que era primeiro, segundo, terceiro. Não é, primeiro e segundo, terceiro, quarto e quinto, sexto e sétimo, oitavo e nono. Então, são mais 21 habilidades para os sexto e sétimos anos e mais 21 habilidades para o oitavo e nono ano. Vejam que, se são 12 habilidades para o primeiro e segundo ano, o professor não precisa trabalhar todas as 12 habilidades no primeiro ano. Ele pode distribuir essas habilidades, definindo na escola, na proposta político-pedagógica da escola, que vai organizar esse currículo, como é que eles vão desenvolver essas habilidades ao longo do primeiro e do segundo ano. As 15 habilidades do terceiro ao quinto ano e as 21 habilidades aí entre o sexto e sétimo e oitavo e nono. Ok? Então, ao todo, são 79, né? São 69 habilidades. Eu pensei que era 75. Mas, enfim. E, por fim, a gente tem as dimensões do conhecimento, que também, em relação aos parâmetros curriculares, foi ampliado. Nós saímos de 3 dimensões do conteúdo para 8 dimensões do conhecimento. A experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Esse quadro, ele apresenta um resumão,
né? Dá para fazer esse mesmo resumão aqui com os PCNs, por exemplo, colocando onde tem unidades temáticas, os conteúdos, blocos de conteúdos, esporte, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, conhecimento sobre o corpo. Na concepção de educação física, a educação física está atrelada à cultura corporal de movimento. Nas habilidades e competências, os PCNs trabalham com objetivos, e nas dimensões do conteúdo são 3, conceitual, procedimental e atitudinal. Então, o próprio trabalho que vocês fizeram dava para apresentar em 2 grandes esquemas como esse. Alguém levantou a mão? Professor, uma dúvida que eu fiquei quando eu estava lendo aquele arquivo da BNCC que a senhora mandou no SIGA. Sim, Matheus. Quando fala das dimensões do conhecimento, tem algumas coisas que são um pouco diferentes desses que foram citados, que inclusive lá no slide fala, por exemplo, fala de crítica. É quase igual, mas tem alguma diferença, assim. Qual o documento, Matheus? Aquele do SIGA que tem, o da BNCC. Eu sei, mas o documento oficial? O geral. Um dos tópicos que tem é crítica. Vou até ver se eu vejo a página aqui que tem. Mas em qual parte? Você está falando da dimensão do conhecimento? Da dimensão do conhecimento, que tem fruição, tem esses, mas tem alguns que são Será que eu botei o documento errado, hein? Aí até quando eu vi naquele Deixa eu slide... olhar. Como já terminou aqui, eu vou até olhar, porque eu coloquei a última versão. É porque, na verdade, a BNCC tiveram 3 versões, né? Eu espero que eu tenha colocado a última. Vamos ver. Se eu abrir o arquivo e pesquisar, né? Botar de Ctrl F, dimensões do conhecimento. Vou botar aparece, agora. A gente vai ver que é um pouco diferente. Vou pegar agora. Os principais têm os mesmos. Mas tem o primeiro que tem lá é crítico, e esse eu não vi nos slides, por exemplo. Mesmo? Que estranho. Só um minuto. Para ser a última versão aqui. Vocês estão me vendo aí abrir o SIGA. Só um minutinho. Como a gente já terminou essa parte, dá para a gente ver isso. E aí a gente aproveita e tira a dúvida, né? Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar e fazer as perguntas. Enquanto eu abro aqui o documento. Poxa, eu não estou achando. É o PC, os... Não está nem aparecendo para mim. Exemplos de aula. Qual é a aula que está aí? Banner, parâmetros. Semana 8, professora. Ah, tá. Não, que documento está aqui. Acabei de achar, Lucas. Vamos ver se é a última versão. É a última esteticamente versão. Parece, esteticamente. Pois é. Vamos lá para a educação física, né? Língua portuguesa. Será que mudou de nome e eu não atualizei? Estranho. Acho que se a senhora apertar Ctrl F e botar dimensões de conhecimento... É porque aqui eu tô no modo, eu não baixei o documento aqui. Mas acho que dá também pelo site. Diz a página, Matheus, é melhor para ela. Não, é porque aqui é de arte, ó. Crítica, estética, expressão. Pronto, foi essa parte aí que eu tinha visto. Não, mas isso aqui é o de artes. O da educação física é logo depois, ó. Então foi isso. Aqui, o da educação física começa na parte 4.1.3, certo? Então, acho que eu troquei. Aí aqui, ó. Aqui a gente tem a classificação dos esportes, aí fala da ginástica, que a primeira parte é sobre os conteúdos, né? E aí lá na frente, pronto, aqui é que vai falar das dimensões, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, na página 222, Matheus,
é quando ele vai, 220, na verdade, ele vai tratar das dimensões. Certo? As habilidades, privilegia 8 dimensões do conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e o protagonismo comunitário. Eu acho que o que tu deve ter visto foi o de artes, que é um pouquinho anterior. É aqui, ó. Foi isso mesmo, valeu, pessoal. Tá bom? Tá aqui. Que não deixa de ser ruim, porque a gente também tá aqui, a BNCC para a área de linguagens, ó. São 8, são a criação, a crítica, a estesia, a expressão, que não deixa de ter relação, a fruição e a reflexão, tá? Só que aqui ele está se referindo mais às artes, tá bom? Essa relação com as linguagens. Pois é, porque quando eu li fez tanto sentido com a educação física que eu nem faz também, faz toda a relação, porque há uma articulação para a área de linguagens, né? Por exemplo, na educação física a gente trabalha muito com a dimensão estética também, né? Com a dimensão da estética do movimento, por exemplo. Quando a gente trabalha com as ginásticas, há muito que apreciar em relação à estética, principalmente porque um dos elementos que são tratados, né, para o desempenho nas ginásticas é o elemento estético, né, que é a performance no movimento, tal, a beleza do movimento, a composição que se faz com relação à sequência dos movimentos. Então, tudo isso tem relação, sim, também com a educação física, tá? Aqui, gente, só está postado os textos, realmente, eu vou colocar, já eu disponibilizo para vocês a planilha com o nome do texto e as questões que vocês devem responder sobre o texto. Alguma dúvida sobre essa temática? Eu tenho. Pronto, pode perguntar, Rayane. Na verdade, não é nem sobre assim, em específico, é algo mais abrangente, né? Porque em outras disciplinas e em outros momentos de discussão, eu percebo sempre uma comparação, né, entre a BNCC e os PCNs. Sim. Né, como se um fosse melhor que o outro, ou um é mais específico do que o outro. Uhum. Enfim, e nessas comparações eu sempre me perco, porque há muitos que criticam a BNCC, né, e há muitos que são a favor dela. Né, e também do PCN, né, a mesma coisa. Uhum. De que o PCN não existe mais, agora é a BNCC, não sei o que, coisas do tipo, né? E aí eu queria saber, né, se o PCN, ele é um documento mais completo, que embasa mais, e a BNCC é uma complementação, né, ou tipo uma evolução desse documento do PCN, ou como é que isso aconteceu, né? Tá, então assim, vamos primeiro pontuar historicamente, tá? A gente tem aí na década de 90, logo depois, né, dessa grande ruptura da educação física com a aptidão física, e inserindo aí uma nova leitura, que foi a leitura proposta pela cultura corporal, ou seja, foi a associação também maior da educação física na área das ciências humanas, porque a gente tinha uma relação muito forte com as ciências biológicas. Por isso, a educação física ela era muito voltada com a ênfase para a aptidão física. Inclusive, todos os documentos legais, se vocês pegarem, tem um livro chamado Quando a Lei é a Regra. É um livrinho da capa azul, que tem na biblioteca. Ele vai tratar de todo o desenvolvimento histórico da educação física. E nesses documentos, a gente vai perceber que a própria linguagem textual desses documentos se refere muito a uma educação física desportiva, a uma educação física voltada para a manutenção da saúde, voltada para as questões do desenvolvimento da aptidão física. Então, isso foi até a década de 90. Em 92, com o surgimento do coletivo de autores, surge também uma nova leitura que vai contrapor a essa leitura da aptidão física, que é a leitura da cultura corporal de movimento, tá? E, na verdade, os PCNs, eles já foram desenvolvidos dentro dessa perspectiva da cultura corporal de movimento.
O problema é que, a gente estava até falando sobre isso na disciplina de didática ontem, né? O problema é que nesse desenvolvimento desses documentos, nós temos, assim, vários autores de referência na nossa área. Alguns deles vocês estudam, como, por exemplo, Mauro Betti, Walter Bratt, Celi Tafarel, Lino Castellani, que foram os principais idealizadores desse primeiro livro, que foi o coletivo de autores, a metodologia do ensino da educação física. Foram eles que trouxeram esse termo, metodologia, cultura... Tem algum microfone aberto. O termo cultura corporal. Os PCNs, na verdade, eles foram os primeiros documentos que se tentou sistematizar um currículo para a educação física. Mas ele não chegou a propor um currículo, ele chegou a propor diretrizes, ou seja, parâmetros, por isso que os nomes são parâmetros curriculares. A BNCC, ela é um documento com base legal, diferentemente dos parâmetros. Então, historicamente, na linha do tempo da educação física, os PCNs nunca vão deixar de existir. Eles tiveram e têm a sua importância para a área, né? Eu considero um excelente documento, assim como a BNCC. Ambos têm aspectos positivos e negativos. Eu acho que todo documento de área vai ter isso, ele nunca vai ser capaz de abranger a totalidade da área, mas os aspectos gerais da educação física, eu acho que eles estão muito bem explicitados na BNCC, e assim como estavam muito bem explicitados nos PCNs. Os PCNs foram os precursores dos blocos de conteúdos que traziam os esportes, as danças, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e o conhecimento sobre o corpo. Então, naquele documento, a gente tinha uma ideia ampla do que poderia ser desenvolvido na escola. Agora, o problema é que o documento, ele também foi feito inicialmente por anônimos da área, né? Ele não tinha grandes nomes de referência, e por isso eles sofreram tantas críticas. A partir da segunda versão, percebendo isso, né, a própria área, ela se colocou contra o documento, foi o próprio CBCE, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte da época, que era composto e ainda é por vários estudiosos e pesquisadores da área. Eles se colocaram e fizeram críticas aos parâmetros curriculares. Isso também virou até um livro, né? Eu até utilizei esse livro, porque quando eu entrei para a UFC, o ponto da minha prova didática foi sobre os parâmetros curriculares. E aí eu utilizei até esse livro como referência para aquele momento, né? Para aquele contexto. E aí hoje a gente também, como você colocou, a BNCC sofre muitas críticas, né? Principalmente porque ela também não foi desenvolvida por esse pequeno grupo seleto que, infelizmente, a gente ainda tem na nossa área, né? A gente tem esses grandes pensadores que acabam querendo dominar tudo, cada um deles dentro das suas expertises, né? A gente tem lá o grupo que trabalha mais com o desenvolvimento motor e aprendizagem motora, a gente tem lá o grupo que trabalha muito com a dimensão da saúde na educação física, a gente tem o grupo hoje, o grupo do desenvolvimento motor e aprendizagem motora pelo Gotani, o da saúde pelo Narras, que são os principais idealizadores e autores dessas proposições teórico-metodológicas ou abordagens. A gente tem ainda aí a Celi Tafarel lutando até hoje pela educação física crítico-superadora, a gente tem o Helenor Kunz buscando ainda trabalhar a sua abordagem crítico-emancipatória e por aí vai. Então, a BNCC, ela está isenta dessas perspectivas teórico-metodológicas. Isso quem vai definir, quem vai materializar é a prática pedagógica do professor, quando ele definir princípios didáticos, pedagógicos e metodológicos para trabalhar as brincadeiras e jogos, ginástica, esportes, lutas, práticas corporais e danças, e botar em evidência essas 8 dimensões do conhecimento. A única coisa que a base traz é essa concepção ampla de educação física, que ainda não está muito clara, que é a sua relação com a área de linguagens, isso a gente ainda vai precisar realmente estudar um pouco mais. E uma das principais críticas que esse documento sofre é em relação às competências e às habilidades, porque isso, de certo modo,
se vincula muito a uma sociedade neoliberal, né, a uma sociedade que prepara para esse mundo do trabalho, para essa competitividade, por isso é tratado como competenciabilidade, são esses termos. Então, essas são as principais críticas, né, mas, assim, todo documento de área, gente, ele vai ter aspectos positivos e negativos. No texto 4, que eu apresento para vocês, ele traz algumas críticas com relação à BNCC. Vale a pena vocês lerem. Mas nem tudo aquilo que a gente lê, nós somos obrigados a concordar. Muitas vezes, a nossa realidade, o dia a dia da escola, a prática pedagógica do professor, ele extrapola essas dimensões dessas críticas. Porque no dia a dia, quem está lá e quem tem que colocar em prática e colocar a mão na massa é o professor que está lá na base, lá da escola. E muitas vezes ele não está acompanhando todo esse arsenal de críticas que muitas vezes os intelectuais nas universidades, dentro dos seus gabinetes, estão fazendo. Eu convivo muito com os professores da escola e sei das dificuldades que eles passam no dia a dia para implementar um documento como esse, que para nós que estamos dentro da academia, a gente tem uma leitura e uma compreensão facílima desse documento. Mas para o professor que vive o dia a dia da escola, né, em que ele muitas vezes mal tem tempo, porque ele tem 17 diários para preencher, muitas vezes ele não vai dar conta de compreender cada um desses conceitos minuciosamente, que aí muitas vezes os intelectuais perdem tanto tempo e se desgastando tanto para fazer a crítica ao documento que esquece de se aproximar do contexto escolar para ajudar esse professor que vai implementar tudo isso aqui que está nesse slide, né? Então, é mais ou menos isso, Rayane, viu? Assim, eu sou muito favorável, assim, claro que tem aspectos negativos da BNCC, mas eu creio que na nossa prática pedagógica é possível a gente superar, né? As competências e as habilidades, elas estão aí, mas o professor também, ele é capaz de, na escola, com seus alunos, romper com o que entre as linhas dos textos, né, está colocado como não crítico, vamos dizer assim, tá? Não sei se respondi a pergunta, mas era mais ou menos isso. Entendeu, Rayane? Entendi, professora. Assim, foi até foi o que eu respondi no fórum, né? De esses documentos, eles serem um embasamento mesmo, né? Mas que eles não anulassem a autonomia docente, né, dos professores. Exatamente. Eles são referências, né? E a BNCC, ela traz o que pode ser feito. Sim. Então, tudo o que não está escrito lá, para além do que não está escrito, a gente vai poder fazer. Então, não tem dizendo que eu não posso trabalhar, por exemplo, com nutrição. Mas se eu quiser dar uma aula para o meu aluno falando sobre a questão da nutrição no esporte, eu vou estar, isso não tá dito que tem que trabalhar nutrição, mas eu posso trabalhar, né? Então, tem várias coisas, aqui é o que precisa ser feito, tá? Mas existem outras questões que não estão aí, que não estão ditas e que, portanto, podem ser feitas, né? Então, acho que a gente tem que analisar exatamente isso. A gente vai fazer esse básico que está aqui, trabalhar com esses conceitos. O que não está aqui, eu vou também poder fazer da mesma forma. Tá? Então, acho que compete a nós, professores e professoras, fazermos essa leitura, né, do que é possível, né? E não apenas criticar e dizer que é possível implementar. Pode perguntar. E não é nem pergunta, é um comentário. Eu acho importante esse aspecto de não ter limitação, porque a partir do momento que não tem limitação, foge de um padrão de aula, né? As aulas conseguem ter um caráter único e cada professor consegue dar a sua personalidade, digamos assim, à aula. Exatamente, Ítalo. O importante é a gente estar atento para oferecer, né, essas possibilidades de aprendizagem para o aluno, porque a base, ela fala em direitos de aprendizagem. O que não pode é o professor trabalhar somente o rola-bola. Isso é que não pode mais acontecer na nossa área, né? Ou trabalhar somente o esporte, e aqueles alunos que gostam de outros conteúdos serem retirado esse direito, né, desse aluno de vivenciar, de experimentar, de se apropriar desses outros elementos da cultura corporal aí, ou das práticas corporais, como diz a BNCC.
Então, é muito importante que nós possamos ter esse olhar também ampliado, né, de que a prática pedagógica, ela vai muito vai seguir os princípios, vai seguir as orientações que o professor também indicar para a sua ação docente. Professora, assim, é Oi. mais uma questão de pergunta mesmo, né? A partir de que ano que a BNCC é implantada mesmo na escola, entendeu? Porque, assim, né, no último, e no concurso que teve agora sábado, em outros concursos, né, se usa muito ainda no edital a questão dos PCNs, né? Então, aí fica meio confuso, né, para o professor que vai entrar agora, o que estudar, né? Mas eu queria mesmo saber... Confuso em que sentido, Pedro? Porque a BNCC não era para ser imposta desde 2020? Isso, e ela foi. Né? Mas eu acabei de dizer, veja só, o PCN, ele nunca vai deixar de ser um documento da educação física. Entendi. Na história da educação física, na constituição histórica da educação física, ele vai estar presente. Ele talvez vai diminuindo um pouco o seu aparecimento quando a base nacional for realmente melhor implementada e efetivada na escola, porque a gente teve o ano de 2020, por conta da pandemia, praticamente os currículos, eles não seguiram, né? Então, o ano de 2021 da mesma forma. Então, eu creio que a partir de 2022, nós vamos ter mais escolas com a implantação realmente da BNCC. O nosso referencial curricular daquele é de 2019, mas em 2020 ele não conseguiu ser implementado. Do ensino médio ainda nem saiu. O ensino médio ainda está em organização, para vocês terem uma ideia. Então, só tem o referencial curricular do estado do Ceará só do ensino fundamental, do ensino médio ainda não foi finalizado. Então, acho que ainda vai demorar um tempo, mas historicamente, os parâmetros, eles continuam sendo um documento. Tá certo, então, obrigado. Mas eu acho que caiu bem menos, né? Questões em relação a outros concursos. Sim. Caiu e ele estava, mas ele estava como parte do programa. Os dois. Estava tanto competências e habilidades voltados para os PCNs, como tinha outra questão lá, que eu não lembro bem qual era o tópico. Era comparando os dois. Beleza. Então, gente, era isso que nós tínhamos para hoje, para a nossa temática, que é essa temática que inicia aí esse processo de discussão sobre o currículo efetivamente na escola, tá? E a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente tem aí os 4 textos para que vocês leiam pelo menos um. Eu vou colocar já, terminou a aula que eu já coloco lá para vocês o texto que cada um vai ter que ler, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Quem colocou o nome aí, colocou. Quem não colocou, pode ainda colocar, porque depois eu gravo, eu salvo. Professora, a senhora quer que a gente